Boa noite, seja bem-vindo em mais um encontro nosso do 7 a 7. Hoje falando sobre uma outra área essencial na vida da igreja, que deve ser pensada, refletida, trabalhada, planejada, fiscalizada, acompanhada devidamente, que é a área da evangelização. O Evangelho é a boa nova de que Deus em Cristo Jesus está reconciliando consigo pecadores. Diz respeito à obra de redenção que Deus executa no mundo caído através do seu Filho Jesus Cristo, pela aplicação do Espírito Santo da obra de Cristo na vida das pessoas. Não diz respeito ao que as pessoas fazem, não diz respeito às necessidades das pessoas, de ação das pessoas, suas obrigações, mas diz respeito a comunicar a obra e a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra original grega é euangelion, que é traduzida por evangelho, boa nova, boa notícia, a notícia de que nós temos um Salvador em Jesus Cristo. Esta palavra sofre ou apresenta, a raiz dessa palavra aparece de diversas formas no Novo Testamento, inclusive na forma de verbo, euangelizomai, na evangelização, a tarefa da evangelização nós podemos traduzir. O que ela significa? Basicamente, ela está falando daquela ação da igreja de comunicar a mensagem do Evangelho de forma pessoal, a indivíduos, a grupo de pessoas, de uma maneira personalizada, enxergando as pessoas, pensando na linguagem, nos seus questionamentos, nas suas dúvidas, e mostrar como a obra de Jesus Cristo é a grande necessidade da vida desta pessoa. Portanto, o ministério da evangelização é um ministério que simultaneamente está atento à obra de Cristo e atento às pessoas, suas crises, suas lutas, suas necessidades, suas dúvidas, para que se faça uma ponte, uma correlação entre essas duas coisas. Não ocorrerá uma boa evangelização sem falar de Cristo, nem a evangelização ocorre. Há uma falácia naquela frase que diga: pregue o evangelho, se for necessário, use palavras. Ora, é claro que é necessário usar palavras. A Bíblia diz que é palavras, são a palavra de Deus comunicando o Evangelho. O que esta exortação aponta é a chamada vida cristã, mas não é a evangelização. Os atos piedosos, a ação social, a diaconia, como nós falamos ontem. Mas a evangelização demanda necessariamente fala, pregação. Não é da sua vida. Não é você dar testemunho pessoal, quem você é, o que você fez, quão bonito você fez, mas é dar testemunho de Cristo, que pode incluir os aspectos ou a influência ou os resultados que esteve na sua vida, a título de identificação com a vida das pessoas. Mas a evangelização é falar de uma pessoa e sua obra, que é Jesus e sua obra. Esta ação da vida da igreja deve ser pensada. Contudo, a igreja não evangeliza apenas quando está fazendo tarefas de evangelização. Na verdade, esta mensagem de que Deus em Cristo está reconciliando consigo o mundo deve permear todas as atividades da vida da igreja. Portanto, esta ação ministerial da evangelização deve estar em diálogo constante com várias áreas da vida da igreja. O que não elimina a importância e a necessidade de ações específicas, ações de evangelização, planos de evangelização, cronogramas, material de evangelização que divulga quem Cristo é, atividades específicas para isso, de convidar pessoas que não conhecem o Evangelho de Jesus Cristo para conhecê-lo, acampamentos, atividades extraordinárias, especiais, elas devem fazer parte. Entretanto, todas as atividades da igreja têm que ser eminentemente evangelísticas, não no sentido de alcançar aqueles que estão fora. Mas o evangelho deve permear todas as atividades da vida da igreja e toda a mensagem da vida da igreja, que é a reconciliação de Cristo. Isso significa desenvolver uma mentalidade redentora, uma dependência de Cristo, uma satisfação na suficiência de Cristo. Há uma outra palavra que está relacionada, que é a palavra martiria, de onde vem a importância do testemunho pessoal.
Não apenas pessoas treinadas com cronograma são chamadas para testemunhar de Cristo Jesus, mas cada cristão é chamado para pessoalmente ser uma testemunha de Cristo. Como uma testemunha, em um caso perante o tribunal, vai falar do que viu e do que conheceu. Você, como cristão, é chamado para falar do que viu e conheceu de Cristo, pelo Evangelho, na sua própria vida também. Mas essencialmente e primordialmente, quem Cristo é, o que Ele fez e faz, a exclusividade e eficácia da sua obra. A ética cristã é decorrente da obra do Evangelho na nossa vida. E tem um lugar na santificação, tem um lugar no aprimoramento, e será uma das pernas, como nós citamos, do ministério da edificação, do ensino na vida da igreja. A ética cristã é a vida cristã. O Evangelho deve estar presente em tudo. Portanto, o que o ministério evangelístico da igreja, essa ação evangelística da igreja oferece para a vida da igreja, presta atenção, o ministério e a ação evangelística da igreja oferece recursos para despertar o evangelista pessoal, recursos para despertar a vocação e a atuação de evangelista que cada cristão tem. Recursos espirituais, emocionais, intelectuais e físicos, materiais próprios. Esta deve ser a preocupação do ministério de evangelização na vida da igreja, oferecer recursos para despertar o evangelista pessoal. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças pela boa nova de que em Cristo Jesus tu estás reconciliando pecadores contigo. E pedimos que tu nos ajudes a sermos fiéis testemunhas de Cristo. Cumpramos bem esta vocação evangelística da vida da igreja, que esta área se desenvolva em nosso meio e que cada um de nós sejamos aproveitadores e boas testemunhas do teu Filho. Em nome de quem oramos. Amém. Aguardo você amanhã.